você foi contratado pela Milena Barbaresco, certo? Certo. Então, de acordo com a afirmação, você também tinha vários cursos especializados que eram exigidos pela dona da boate, correto? Sim, exatamente. Tanto que eu fiz vários cursos até, não só em um lugar específico, mas em vários da região. Então, Sim, bem sim. especializado nessa área. Aqui eu também tenho os certificados, alguns deles que ele recebeu dos cursos que ele fez, como você pode ver. Aqui, ó. E, bem, esses certificados, ele provam que ele tinha uma capacidade muito grande. Bem, haviam mais de 15 cursos. Se vocês não sabem, segurança tem que fazer curso até de porta giratória. Dá pra acreditar? Tipo, pra você saber manusear uma porta giratória, tem que fazer. E isso mostra que ele tinha mais que a capacidade. Eu não consegui trazer todos os certificados, pois são mais de 15, certo? Então, por não ter conseguido trazer todos os certificados, eu peço desculpa ao meritíssimo. Mas você também pode me falar se você ajudou algumas pessoas a sair, se você deu as instruções das outras saídas. Claro, a gente ajudou sim. A gente estava lá dentro. E, bom, de começo, como estava todo aquele tumulto, a gente achou que era uma briga que estava acontecendo lá. Aí, por achar que era uma coisa banal, a gente não permitiu a saída. Sim. Aí, depois que a gente percebeu que era realmente um incêndio, a gente foi, se comunicou com os outros seguranças e a gente liberou a passagem de todo mundo. E nisso a gente ajudou, lógico, ao máximo de pessoas que a gente podia. Sim, e por quantos minutos, mais ou menos, vocês seguraram? Foi por menos de 4 minutos. Menos de 4 minutos. Vamos colocar uns 3 minutos aqui. Uma conta matemática rápida. Eu falei que em 4 minutos conseguiam sair todas as pessoas. E você precisa inalar a fumaça por mais de 10 minutos para conseguir ter algum tipo de problema respiratório por causa meu Deus, eu esqueci o nome. Da espuma, do gás que soltava. Isso. Enfim. Até mais disso. Muito mais minutos. Então, se eu coloco 4 minutos para sair todo mundo, mais 3 são 7 minutos. Gente, em 7 minutos saía todo mundo, sim. Então eu acho que vocês não podem culpar o desespero de pessoas por culpar a Milena e a Natasha por isso. Porque assim como o segurança afirmou, ele ajudou muitas pessoas a sair. E também há fatos, provas, que vocês ajudaram até quebrar a parede. Isso confere? Sim, a gente ajudou a quebrar a parede, porque a gente viu que o incêndio estava muito grande. E a gente foi assim, a gente se juntou mesmo para quebrar a parede. Sim. E abrir mais espaço. Isso é tudo, então eu agradeço. Vocês vão precisar da minha testemunha? Ok. E deixa eu ver o que mais eu posso dizer. Então, a gente está aqui para culpar a Milena. Vocês estão? Para culpar a Milena Barbaresco e Natasha por um crime que não é literalmente um crime. Eles haviam erros? Sim, todo mundo erra. Isso nós estamos conseguindo provar que não há tantos erros assim. Mas, vocês, júri, senhores do júri, eu quero que se imaginem em uma boate. Vocês estão em uma boate, ouvindo uma música, tal, já haviam bebido um pouco. Quando começa a pegar fogo na frente de vocês, o primeiro desespero é vocês correr por lugares onde o fogo não vai alcançar. Banheiro. E depois, vocês escutam seguranças, mas é muita gente. Vocês não conseguem acompanhar o ritmo dos seguranças. Eles puxam vocês, eles tentam tirar vocês daquilo. Eles falam a porta, onde fica a porta, onde vocês podem sair melhor. Mas vocês estão em uma situação de pavor. Então, eu acho que isso não é culpa de cantor, de segurança, da dona. Eu acho que isso é mais culpa do nosso instinto humano, do nosso pânico. Então, eu acho que, por enquanto, é só isso que eu quero falar, meritíssimo. Eu agradeço.
acusação tem mais alguma coisa? Declarar? Não. Defesa? A gente vai esperar as acusações para podermos nos defender melhor, para ter base no que realmente estamos sendo acusados. Concedido. Oi. O senhor estava presente na noite da boate do incêndio, certo? E o que aconteceu desde quando começou a pegar o fogo? Conte. Bom, eu tava no fundo da boate e do nada eu escutei gritos vindo da frente, perto do palco, e começou a vir uma fumaça escura para trás da boate e começou uma gritaria imensa. Quando isso aconteceu, muita gente desesperada correndo para lá e para cá. Eu segui para o banheiro para ver se eu conseguia fazer alguma coisa lá. Não consegui. Eu voltei, fui para a porta principal tentar sair, só que quando eu cheguei lá tinha vários seguranças barrando a saída. Eles estavam alegando que a gente não tinha pago a bebida, então a gente não podia sair no momento. Certo. E depois disso você foi? Eu voltei pro banheiro, tinha muita gente lá, tinha algumas pessoas sangrando lá, e eu não sabia o que fazer. Eu comecei a correr pra lá e pra cá, e depois eu voltei novamente pra porta principal. Eu me joguei por debaixo dos seguranças e consegui sair. Mas nesse momento já tinha muita gente gritando pra lá e pra cá, a fumaça muito forte, queimando tudo. E o senhor, outra pessoa, teve alguma auxiliação? Tipo, tinha alguma sinalização para te ajudar? No próprio banheiro mesmo, a porta do banheiro não tinha sinalização nenhuma. Quando eu estava muito correria, eu fui tentar subir a escada para o banheiro, eu caí, porque tinha muita pessoa mesmo lá. Tinha muita pessoa já caída no chão, várias pessoas tropeçando, eu mesmo caí, mas eu consegui sair. Certo, obrigada. Tinha muitas pessoas lá era o maior número de pessoas que tinha. Quando eu comentei, tinha pessoas sangrando já lá. Tinha apenas uma mini janela, mas sem ventilação nenhuma. A fumaça já estava muito forte em todo o local, na boate, no banheiro. Mas não havia sinalização. Desculpe, mas não tinha sinalização, apenas tinha a luz do banheiro acesa, era a única luz acesa no momento. Obrigada, Felipe. Concedido. Vou usar o microfone. Oi, tudo bem? Tudo? Eu gostaria de saber como era o artefato que a senhora segurou. Sinalizador? Como era o formato, se tinha alguma coisa escrita, alguma recomendação, algo proibido. Era como todos os sinalizadores. Não tinha nada assim que dava a entender, porque estava em outra língua. Entendi.
E quando você percebeu as faíscas, você parou. Quando eu percebi, não tinha como eu controlar o sinalizador, quando Certo. eu percebi. E você não tentou fazer nada com o sinalizador quando você percebeu? Nada. Então, não sabia o que fazer, eu só comecei a avisar as pessoas. Ok. E a senhorita usou alguma luva, algo, quando pegou o sinalizador? Nada? Não. Nenhuma luva? Uma luva, sim, mas... O DJ acionou e passou pra você? O sinalizador. A E a DJ, que é a nossa testemunha Letícia, ela acionava. É isso. E a Natasha apenas segurou pra como ela controlar. Quem controlava era a DJ. E depois de acionado, não tinha como parar também. certo. Certo. E você fez isso, você pegou o sinalizador depois que ela apertou o botão, certo? É isso? A Letícia, a DJ, acionou o sinalizador. É, você tá segurando aí. Eu vou lá e aperto. Você é a Natasha. Ah, tá, eu sou a Natasha. Você é a Natasha. Hum, Eu venho aqui e aciono. Você só segura. Eu aciono. O botão tá aqui, entendeu? tá bom. É isso. Mesa de mensagem que fica no fundo. Lá havia um botão específico para você apertar para ligar o sinalizador, né? Entendi. Então, você não reparou nada de diferente no sinalizador, mesmo por causa que estava em outra língua? Tá funcionando. E não era nem um pouco parecido com o que você usava em outros shows? Ah, não, todo sinalizador é igual, praticamente. Tá bom, obrigada. Senhor Meritíssimo, podemos chamar uma testemunha para alegar sobre essa? A engenheira. Bom dia, engenheira. Bem, você que é responsável pela planta da boate, Kisa, correto? Isso, sim. Você governava, assim, tipo, como se você fosse a chefe, certo? Ok. Você que comprou a espuma é o que alegam. Isso está certo? Sim. Você comprou a espuma. Como você comprou a espuma? Ela é vendida separada, tipo, é vendida por partes ou você foi por indicações de amigo? A sonorização do lugar. Sim, ela indicou uma marca específica ou ela indicou uma marca específica, correto? Não, era Ah, apenas qualquer marca. Sim, era apenas uma espuma que ela tinha que ela só falou que precisava de uma espuma para melhorar e entregou os projetos na sua mão, certo? Os projetos já estavam comigo. Ah, sim. E você fez melhorias muito grandes, assim, porque a boate estava sofrendo um processo de mudanças, de reformas. Você fez alguma coisa muito exagerada? Não, apenas dei alguns reparos, pois eu e mais os outros 3 engenheiros analisamos a planta da boate e estava tudo seguro. Sim, e isso também foi comprovado no alvará que o Sim. bombeiro deu. Assim que nós terminamos a planta, nós entramos com pedido de alvará na prefeitura de Santa Maria e eles alegaram alvará. Sim, então eles analisaram a planta, analisaram a boate e entregaram o alvará para você, certo? Sim.
no prazo de 15 dias o alvará já estava pronto. Sim, obrigado. Deixa eu ver. Você indicou a Milena para colocar algum tipo de sinalização, certo? Sim. E a sua sinalização era aquela sinalização de emergência, correto? Que ela só liga quando a energia acaba, não quando as luzes são apagadas, certo? Exatamente. Tá bem. Mais alguma pergunta? Os alvarás, no dia que aconteceu o incêndio na boate, eles estavam em perfeitas condições, né? Sim, não fazia nem 2 meses que o alvará estava sendo usado. Sim, muito obrigada. Então o alvará estava certo, não tinha nada vencido? Não. Então os bombeiros deixaram o alvará ser concedido com uma porta inadequada, sem outra porta de emergência, sem saídas de ar, outras saídas. O bombeiro falou que estava tudo ok. Bem, isso aí eu acho que já não é culpa dela, porque se o bombeiro que fez o trabalho mal feito, o bombeiro não está sendo aqui culpado. E em relação à espuma, ela que indicou a espuma ou quem indicou a espuma? Não, foi a dona do lugar. A Milena? Exatamente. Ela não indicou, o tipo da espuma. Ela indicou que era preciso uma espuma. Assim como eu perguntei pra ela por quem que... Melhor dizendo, você comprou a marca que a Milena indicou ou ela só disse que tinha que comprar uma espuma? Eu cheguei na loja, perguntei espuma para melhorar a sonorização do lugar. O moço da loja me indicou aquela marca de espuma, eu apenas comprei e levei pro lugar. Sim, e ele por acaso, você perguntou, como você já deu no depoimento, que você perguntou para ele se havia risco de incêndio. E ele respondeu negativamente. Ele respondeu que não havia, que nunca tinha havido caso de acidentes com essa espuma. Ok, mais alguma pergunta? E você não tinha... Ele não falou nada de coisa tóxica dentro da espuma? Nada? Não. Nenhuma indicação? Nenhuma indicação. Ok. Não procuraram saber, indicação de espuma? Não, apenas compramos a espuma. Entendi. Obrigada. E só para aproveitar que a nossa engenheira está ali e que a advogada de acusação falou sobre o alvará, nós temos como provar que estava tudo certo. Posso levar as provas ao meritíssimo? Aqui nós temos 3 tipos de alvará. E todos, o sanitário, e todos estão no padrão, no que precisava, em perfeito estado. Que aconteceu. Era só isso que eu tinha para falar sobre o alvará. A acusação declara alguma coisa? Seu Merentíssimo, a gente pode chamar uma testemunha? Felipe? Felipe, você tinha falado, como você estava dentro da boate, que os seguranças estavam impedindo a saída, certo? Isso, a primeira vez que eu fui para a porta principal, ainda não tinha ninguém, mas a porta estava fechada. Fui pro banheiro, não dava para fazer nada lá, eu voltei para a porta principal. Aí já estava uma barreira de seguranças lá, proibindo a gente de sair, alegando que a gente não estava pagando as bebidas que a gente bebeu no local. E elas falaram que o segurança estava ajudando a gente a sair. Eu acho que tá meio contraditório. E estavam falando que estava tendo uma briga no local. Estava tendo alguma coisa do tipo? Não. Apenas
a brincadeira do extintor, mas não ocorreu briga nenhuma. E depois a gritaria do próprio incêndio, né? Eu protesto. Concedido. Há uma contradição entre o meu segurança, que alega que houve a barragem, sim, são fatos, várias outras testemunhas que nós achamos também, depoimentos na internet, que foram apenas 4 minutos. Não houve barragem por pessoas que não pagaram a bebida. Eu tava lá dentro. Isso não aconteceu. Isso é a sua opinião Com licença. contra a de várias pessoas, várias testemunhas que vocês podem achar em várias fontes de sites na internet. A minha e a do meu testemunha, segurança. o Emanuel, ele também estava lá. E como que ele afirma que não barraram a barragem por mais de 4? Concedido. Exatamente. E o Felipe estava só em plena boate. Ele não bebe. Lúcido, Sim, claro. Não é por causa que uma pessoa vai numa boate que ela tem que ser obrigada a beber e ficar Ok, bêbada, ou ela ok, tem que ir lá pra beber. Ok. Vocês mesmos falaram que ele foi retirado porque ele fez aquela brincadeira que o extintor já estava bêbado. Mandaram ele parar, não retiraram. Retiraram ele da onde eles estavam Desculpa, brincando. então eu sou surdo. Desculpe. Espera só um minuto. Retiraram ele dali, da onde ele estava brincando. Não brincando, entre aspas. Então você não seja da boate. específica, por favor, senhor. Me desculpe pela não especificação para uma testemunha. Ainda assim, nosso segurança alega outra coisa. Ele estava totalmente lúcido e várias outras pessoas o mesmo. Então, só tem isso a falar Tá, mesmo. falaram que barraram... Você falou que barraram você por causa que você não havia pagado a Não bebida. só eu, várias pessoas. Então, mas como que você Ainda- fala que não bebeu e barraram você É porque por causa ele da estava com bebida? alguns amigos, entendeu? Eu não posso E os pagar outros bebida amigos para estavam amigos. com ele. Você não, Tanto que eu Então, consegui mas se sair seus por amigos debaixo. então barraram você porque você não estava bebendo? você não citou Mas eu paguei a esses outros bebida, eu não amigos. paguei a bebida. Mas você não... Protesto. Concedido. Você entra numa boate e sai sem pagar nada? Você usa o local e não paga nada? Mesmo se você não tenha bebido nada? Você não paga nada? É o ingresso que Então, você paga na entrada. Está incluso. Mas a E ele bebida falou- é separada. E ele falou A que bebida- não pagou a bebida. Ele não citou no Eu primeiro não momento usei amigos. bebida. E Então, na então boate vamos- só Não vende de- bebida alcoólica? Somente bebida alcoólica? A maioria sim. Não Milena tem. Barbaresco. Ai, não tem refrigerante, água, nada do tipo? jeito, eu consegui sair por debaixo das pernas do Ele segurança. acabou de Porque falar que não bebeu nada. Se ele tivesse bebido Alcoólico. Então, especifique. Ah, tá bom, tá bom. Ele Específico. Ele não bebia nada alcoólico, correto? Obrigado pela Pode sua deixar a especificação. testemunha falar, por favor? Posso fazer perguntas para você, Felipe? Posso, meritíssimo? Concedido. Ok. Então vamos aos pontos para ver se eu entendi, sabe? Você não bebia bebidas alcoólicas. Não, Não houve briga. não. Houve um incêndio. E você foi barrado por quantos minutos? Não sei, eu não tava olhando o relógio naquele desespero. E tinha faz e sentido. eu já tinha comentado, o espaço estava totalmente tomado pela fumaça escura. Sim, Várias pessoas gritando. Você acha que eu vou olhar pro relógio? acho. Enfim. Continuando, eu ainda tenho mais algumas coisas a dizer com você. Bem, ok. Você foi barrado, tudo. Você pode me dizer se depois que você saiu, se você conseguiu, eu sei que tinha fumaça e tal, mas eu digo se por algum acaso você conseguiu perceber se liberaram a saída ou se ficaram, tipo, prendendo até o resto da noite. Não. Até que saída, mas eu não prestei atenção, eu fui direto pra Sim, ambulância. é isso que eu Eu fui que eu direto falei. pra ambulância. Então, como assim ambulância, se o que alega é que a Milena Barbaresco, ela também estava presente na noite que ocorreu o incêndio, e nessa presença dela, a Milena Barbaresco, a dona da Boate Kiss, ela estava presente. Ela estava presente? Com licença. Respondendo a pergunta do meritíssimo, sim, ela estava presente. E provavelmente vocês devem ter escutado eu dizendo que ela não estava presente quando contrataram o chamado de segurança Matheus. Me desculpe novamente, mas você falou que eles não estavam presentes na noite. Ele já estava trabalhando. Posso dizer? Com licença? Bem, a noite que contrataram ele foi uma noite antes, na qual Milena Barbaresco não estava presente. Na noite da boate, era uma grande noite, uma comemoração de uns universitários que eram muito amigos da Milena, que foram presentes lá no dia. Eles estavam lá e ela foi lá abraçar, parabenizar eles. E com isso, ela viu o fogo. Ela foi impedida também pelos seguranças. Foi ela uma das que
falou que, olha, é fogo, eu tô falando que é fogo. E aí que foram liberar. Bem, e se ela estava presente, ela também diz que não barraram por tanto tempo, assim, não barraram por um tempo muito grande. Pode dizer, por favor. Só uma pergunta. Sim. Você disse que em 10 minutos as pessoas morrem por ser asfixiado pela fumaça. 15? Mínimo 15. 10 minutos você começa a ter problemas respiratórios, Ok, 15 você começa a Mas então morrer. por que mais de 200 pessoas morreram? Por causa do tumulto dos adolescentes. E por se esconderem no banheiro. Falta Foram de muito tumulto, foram várias pessoas e... Só uma pergunta. Você Não, mas estava você... Eu estava... Só vou fazer uma perguntinha de leve. Você falou assim que... O senhor disse que você estava lá e que não houve briga, correto? Correto. Nós temos aqui 3 pessoas que estavam presentes no local. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram a briga anterior que aconteceu no local? Não teve briga? Antes? Mas houve... Sim, que foi Então, quando a não- Milena avisou. Não houve- a sua própria testemunha alega que não houve briga. Então, exatamente, não houve briga, mas houve indício de briga. Mas vocês disseram que... Ok, desculpa, eu esqueci a palavra indício no meio de uma frase. Reformulando a minha frase. Houve um indício de briga na boate na hora que ocorreu o incêndio. Isso fez com que os seguranças barrassem a saída. Depois, eles perceberam, com a ajuda de Milena Barbaresco, que não estava havendo uma briga e liberaram a saída para os adolescentes e adultos. Agora os seguranças barraram a saída por causa de uma briga. Não foi porque eles não... Mas eu estava lá e eles estão dizendo que, que a gente não estava pagando a bebida. Eles... O segurança André, ele estava na porta. O senhor poderia falar se você parou, algum dos outros seguranças que acompanhavam você parou por isso de bebida? Calma. Mas que hora Pai, que isso a gente aconteceu? ficava- Excelentíssimo. Você- Excelentíssimo? Sim. Protesto. Concedido. Ah, obrigada. O segurança, pode deixar com segurança, por favor? Então, havia alguma comunicação entre vocês, para vocês saberem o que estava acontecendo lá dentro? Sim, a gente se comunicava por... eu esqueci o nome do equipamento agora. Walk-talk, exatamente. Certo. E por que você não soube sobre o indício de fogo se tinha... Quantos seguranças tinha na noite? Mais de 10. Mais de 10. Mais de 10 seguranças. Quantos ficam na porta? Quantos ficaram na prova? Acho que tinham 3 na porta. Certo. Se eu não me engano. Então, de acordo com as minhas contas, se fossem 10, teriam cerca de 7 ou 8 dentro da boate. E... Posso? Desculpe. E nenhum dos 7 seguranças que estavam dentro da boate avisaram quem estava fora que estava tendo fogo? O equipamento, às vezes, ele pode sofrer algum tipo de interferência e falhar na comunicação. Certo, então... Nenhum, Inclusive pelo som também que tem na boate, pode Exatamente. interferir. nenhum aviso. Certo, obrigada. Só fazendo a última coisa que eu tenho para falar é que o seu depoimento sobre essa barragem foi um dos únicos de todos os outros depoimentos que nós achamos em sites de várias outras pessoas que não conseguimos reunir aqui agora. Então, a gente tem uma base um pouco maior sobre o que aconteceu, sobre a barragem, achando que era uma briga do que essa barragem que o nosso segurança não alega. Excelentíssimo. Eu gostaria... Sim. Eu gostaria de chamar outra testemunha. Concedido. Bom dia. Bom dia. O senhor era um dos seguranças que estava dentro da boate? Sim. Certo. E o senhor tinha algum walk-talk? Não, a gente não tinha nenhum tipo de comunicação. Nenhum? Não. Certo. E você tentou avisar de fora? A gente não tinha como avisar. Certo. Tinha muita pessoa desesperada no momento. E não tinha como avisar o segurança lá de fora. Certo. Pra abrir a porta.
Matheus, você também era o segurança lá de fora, de dentro, né? O Matheus nem conta direito, né? Nem contratado direito ele foi. Certo. Ok, posso continuar? Com certeza. Você tava lá na noite? Rapidão. Bem, mas aqui a Milena Barbaresco acaba de afirmar que você não foi contratado. Algum de vocês está mentindo. Eu posso afirmar que a minha réu não está mentindo. Ela jurou dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Ou não. Certo. Sendo assim, você estando dentro da boate, tinha alguma comunicação? Matheus, Nenhuma comunicação. Você tem o recibo do salário que você recebeu? Você trouxe o recibo que você recebeu esse salário? Você tem como provar que você foi contratado e recebeu? Ele não foi contratado. Ele foi contratado. Então como que ele estava dentro da boate e não foi contratado? Ele foi contratado pela noite. E ele afirmou que foi pela Milena Barbaresco e ela acabou de afirmar que não foi. E não há contratos de segurança por somente uma noite. Tem que fazer contratos de mais de um mês. Certo, ok. Então era uma equipe de 15 pessoas contratada por quem? Mas no máximo 10. Tá, pelo sócio? Não. Quem eram contratados pela Milena Barbaresco. Certo. Então, se Matheus foi contratado, não foi por ela, deve ter sido algum contrato falso, então. Bárbara, posso só fazer uma pergunta pro... Eu Como é o nome gostaria dele? de dar... João Vitor. Vitor, você pode me falar o nome por quem você foi contratado? Pela Milena. Você foi contratado pela Milena? Sim. Tipo, só de segurança, não de incêndio. Desculpa, eu andei dando uma pesquisada e não é um curso específico para seguranças. Há cursos de porta giratória, de condução de arma de fogo, de segurança contra incêndios, há curso de treinamento, há curso de coordenação motora. Então, desculpa, mas qual curso para segurança você fez? É porque eu não entendi direito. Você poderia esclarecer, por favor? Eu participava de curso, tipo, para paralisar, tipo, as pessoas, tipo, um lugar. Não um curso específico para segurança. Ele fez um curso incêndio. geral. Um curso praticamente só para paralisar as pessoas que estavam a fim de briga. Lamento dizer que esse curso não existe. Ele tinha... Como pode dizer que não existe se eu fiz? Você pode mostrar? Eu quero fazer uma pergunta. Como não pode mostrar pra vocês? A senhora pode mostrar o curso do senhor Matheus? Sim, eu acabei de entregar os certificados. Cara, deixa eu fazer aqui uma pergunta para o senhor aqui, André. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando os seus contratos, eles são apenas de um dia e lá dentro, houve briga, houve essas coisas? Bom, os contratos feitos por toda a equipe de segurança não são feitos por dia. É que eu não sou acostumado com os contratos semanais. Mas são no mínimo de 1 mês, 6 meses e 1 ano. E pode até ter algumas variações entre esse período. Em relação à briga, o que a gente soube era só do indício mesmo, sem nada confirmado. E por isso que a gente não permitiu. Calma aí, deixa eu só falar. Eu não reconheci esse curso que ele disse, não. Pra falar bem a verdade. E você já teve vários cursos, correto? Mais de 15. Sim, eu sou um profissional formado, especializado na área de segurança. Nos certificados que nós entregamos para o juiz, você pode ver que não existe esse tipo de curso. Tem cursos especializados só daquele jeito. Há um certificado em branco, senhor Meritíssimo, onde diz quais são os tipos de curso. Eu peço para que pegue e embaixo em letras miúdas que há tipos de curso de primeiro socorro, desse tipo de coisa. Seu Meritíssimo, eu tenho mais uma testemunha aqui que é legal um negócio. Com licença. Ai, fala sério. Apelação, não? Contratado. Ok. Olha, respondendo à acusação da nossa advogada Ana Beatriz Levesque, Milena, é correto afirmar, não é certo afirmar, né, que você que contratava todos os seguranças. O que eu disse é que se o Matheus fosse contratado, teria sido por um sócio, ok? Desculpa se houve alguma confusão verbal com isso. Enquanto a sua testemunha, eu peço licença para poder fazer algumas perguntas, posso?
Tá. Primeira pergunta, João Vitor, certo? É esse o nome, só para me confirmar. João Vitor. É isso. Tá bom. Você disse que tinha um curso que até agora foi provado por não existente. E eu também queria saber se você tinha... Você disse que não havia comunicação. Eu queria saber exatamente que parte da boate você ficava. Porque aos seguranças... Eu vou fechar aqui para sinalizar. A saída, o palco, o bar e dentro da boate. E aos seguranças por fora que ajudam. Em qual parte exatamente você ficava? Eu ficava perto do palco. Perto do palco, ok. E você viu um incêndio, então, Sim. olha. Saiu ileso. Uma grande coincidência. Eu sinto muito pelo seu amigo que morreu na noite do incêndio, né? Porque o outro segurança do palco morreu. Meus pêsames. Sim. Ele saiu ileso porque já passaram anos do acidente. Então ele se recuperou. Sim, Ainda assim, saiu ileso. O outro... Então pode, por favor, dizer quais são o que aconteceu com você? Agora vai ser recesso. Eu gostaria de dar esse intervalo até as 9h45, onde começa a discussão de grupos. Meritíssimo, eu só queria saber mesmo essa resposta. É porque eu já fiz a pergunta, senão eu vou acabar esquecendo. Concedido. Bem, você poderia responder a minha pergunta? Repete ela. Bem, a pergunta que eu fiz era para saber o que aconteceu exatamente com você depois que você saiu e se já havia bombeiros lá. Certo. Naquela noite do incêndio, eu ficava perto do palco, em média uns 5 metros do palco. E com isso eu vi um incêndio, onde o sinalizador batia, ela ergueu o sinalizador. Certo. E as faíscas saíam pro teto. Ok. Batia no teto, então... Batia na espuma, sim. ok. Tanto Tirava que fogo. a gente tentou se comunicar com os outros seguranças, mas não tinha comunicação. Sim. E com isso, eu tentei avisar as pessoas, só que elas estavam desesperadas. Tanto que correram para o banheiro, o único lugar que tinha iluminação. Correto. E você não avisou sobre a saída? O tempo já acabou, eu acho. Então, já foi respondida a pergunta. Tudo bem, a gente continua isso Tudo depois. bem, a gente pode continuar depois. Eu agradeço. Peço que o júri permaneça no local. Pega seus lanches e vem aqui comigo. Advogado de defesa, por favor.
Queria deixar bem claro que precisa ter ordem aqui nesse júri, porque sem ordem a gente não vai conseguir. Sempre pedindo permissão para falar, sempre nunca atropelando o outro grupo, por favor. Agora eu dou início à discussão entre grupos de 30 minutos. Sim. Eu gostaria de saber... Tá pegando? Alô? Ordem. Ah, desculpa, excelentíssimo. Posso, né? Posso. Sim. Obrigada. Eu queria saber sobre a espuma. Você sabia que era... que, tipo assim, não era adequada para incêndio? A espuma, ela era, como eu posso dizer, trabalho da DJ. Ela que precisava ter a espuma no local para abafar o som. Foi uma coisa pedida além da vizinhança, eu ia falar vigilância. Da vizinhança, foi pedida pela DJ também, que é uma coisa que era necessário para abafar o som. E era a espuma que sempre foi usada, então não tinha motivo para acontecer alguma coisa. Sempre foi usada essa espuma em todos os shows e era uma espuma normal. O problema mesmo foi o sinalizador, que a engenheira já falou tudo que ela precisava falar e é isso. Com licença. Licença, senhor meritíssimo, eu posso falar um negócio? Então, Bárbara. Então, esse tipo de espuma, ele também era muito comum na cidade de Santa Maria, por aquela região. Porque, eu ia falar religião. Porque era exigido entre as boates, então era muito usado tanto a espuma como sinalizador. Então, é isso que eu queria falar, e nunca deu problema. Nunca tinha dado problema. Infelizmente, ocorreu na boate. Com o sinalizador nunca tinha dado problema também? Bom, eu tô errando tudo, meu Deus. Aí era a responsabilidade da DJ, que, segundo ela, comprou um sinalizador igual todos os outros. Os sinalizadores são, no máximo, alguma coisa vai mudar, vai ser tipo um risquinho aqui do lado, que é imperceptível. Nenhuma indicação de que é para ar livre? Nenhuma? Bem, aí eu não sei, aí seria caso da DJ mesmo. Pode chamar? Sim, senhor meritíssimo, eu queria poder pedir a entrada da testemunha da DJ Letícia, por favor. Concedido. Posso perguntar daqui? Sim. Tá bom. Você que comprou... A senhora que comprou o sinalizador, certo? Sim. Não, foi a engenheira. A engenheira. Certo. E quando você viu o sinalizador, você via sempre todos os sinalizadores de todos os dias da apresentação? Posso repetir, por favor? Tipo assim, tem várias apresentações, certo? Uma boate abre, sei lá que dia que abre. Sim, entendo. Aí, você sempre foi a DJ deles? Sim. Certo. Então, os sinalizadores sempre passavam pela sua mão. Você via como é que era? Certo. Certo? Então, e você não notou, tipo, nenhuma precaução? Nada mesmo? Não notei. Eu achei que fosse o certo, porque eles são realmente muito parecidos. Tá bom, obrigada. Sobre... Com licença, senhor, posso fazer a pergunta dirigida à testemunha? Concedido. Sobre como era ligado o sinalizador, eu queria que você confirmasse o que nós falamos, para não deixar uma coisa assim vaga no ar. Era ligado por uma mesa de mixagem, correto? Certo? Isso. Ficava na mesa e eu só acionava. Sim, obrigada. E só para confirmar mesmo, nunca havia dado problema em nenhum outro show, Nunca certo? deu problema. Só isso. Quem comprou o sinalizador? Posso? Sim. Quem comprou o sinalizador? Foi a engenheira, tanto o sinalizador como a espuma. A engenheira? Exatamente. É que houve um engano aqui, não é? Mas foi a engenheira. A engenheira, desculpa. Foi? Eu gostaria de chamar a engenheira. Tudo bem. Bem, aí é o juiz que... O juiz que determina. Concedido. Obrigada. O juiz que... Ordem. Muito obrigada.
Com licença, senhor meritíssimo. Antes da pergunta, eu queria falar um negócio para testemunha do outro lado, rapidinho, se o senhor... Concedido. Matheus, você, da última vez, você disse assim, que como um réu, por mais que ele prometa a verdade, você disse como que, se ele está sendo acusado, ele iria se... Como pode-se dizer a verdade. Você disse isso, certo? Certo. Sim, então, desculpa, mas aqui todos somos acusados de alguma coisa. E as suas advogadas também. Então, você quer dizer que elas também mentem? Aqui, no caso? Eu falei um dos advogados. Você disse que o acusado, correto. Bem, eu só queria esclarecer isso porque fiquei na dúvida, mas obrigado pela compreensão. Excelentíssimo protesto. Obrigado. Também? Não, eu só queria esclarecer isso. Eu agradeço pela compreensão e desculpa o incômodo. Obrigado, senhor meritíssimo. Meritíssimo. Concedido. Certo. Se todos aqui mentem, vocês também podem mentir. Mas nenhuma das nossas testemunhas Então vocês estão falaram nada. alegando que vocês estão mentindo. Nós não dissemos isso. A questão aqui é que nenhuma das nossas testemunhas falaram que a réu ou qualquer uma de vocês estaria mentindo. Já a sua testemunha alegou uma coisa que não é verdade. Sim, eu só queria confirmar mesmo. Esclarecer Eu isso. peço desculpas pelo transtorno. Eu só queria confirmar. Eu encerro o assunto, se o senhor meritíssimo permitir. Eu só queria confirmar porque eu fiquei na dúvida. Peço desculpa por isso que aconteceu. Senhor meritíssimo, uma testemunha nossa pode falar? Concedido. A advogada Luane pode me responder uma coisa. Você fez uma questão inválida, então, porque você se confundiu. Sim, você também me perguntou uma coisa na qual você tinha se confundido. Eu pensei que eu também estava no direito, senhor A testemunha meritíssimo. não faz perguntas. Senhor excelentíssimo. Concedido. Certo. Então, vamos mudar de pauta, por favor. Então, certo, sinalizador e tal. E em relação à lotação de pessoas, não tinha nenhuma coisa marcada, porque a minha testemunha, ela estava com alguns amigos. E os ingressos eram diferentes. Falsificado dos verdadeiros. Exatamente. Não tinha nenhuma diferença. Os seguranças não fiscalizavam diferença entre ingressos. A falsificação, ela não foi feita por... A falsificação foi feita por estudantes, enfim, só para deixar isso claro no começo. E que os ingressos eram muito parecidos. Nós tínhamos fotos salvas, mas era na internet. Aqui não tem como acessar a internet, então não tem como falar nada. Mas eram muito parecidos, sim. E a não ser que vocês tenham alguma foto, algum comprovante que os ingressos eram muito diferentes um do outro, tem? Não, certo. Eles eram muito parecidos, mas não tinha nenhuma fiscalização entre os ingressos. Tipo, não, porque nunca imaginaram que haveria uma falsificação. Então nunca tinha havido outra falsificação, somente naquele dia. Sim, exatamente, somente naquele dia. Poderia ter havido outro dia, tipo, com falsificação, mas não em tantos números. Porque na maioria das vezes era sempre, tipo, como eu posso dizer, controlado. Mas naquele dia houve muita falsificação, era uma comemoração da boate, então não houve tanto... Dos estudantes também, né? Era uma comemoração dos estudantes, enfim, então não teve tanto esse peso assim, mas houve muita falsificação e eram muito parecidos mesmo. Certo, e ninguém reparou na superlotação da boate, Como mais a que o normal. Como se a capacidade era 691 pessoas, estava com cerca de 1.000. Soltaram os ingressos, o número certo, e eles foram recebendo. Simplesmente, os seguranças que receberam foram os seguranças do lado de fora da porta. Eles não tinham controle sobre o lado de dentro da boate. E não houve, assim, nenhum índice. Podemos dizer assim. Certo. Então, não houve nenhum índice, não dá pra perceber que tinha muita gente. Provavelmente deveria ter percebido. Eu não estava na noite pra alegar nada. Porém, os seguranças controlavam a entrada, que eram os de fora da... Desculpa. Os seguranças que eram de fora, que controlavam essa entrada, eles não tinham tanto acesso ao que estava acontecendo na parte de dentro. Então, eles simplesmente liberaram.
E a dona da boate estava presente na noite? Estava. Sim. Eu gostaria de chamar ela. Só uma coisa antes. Vocês Posso? não gostariam de fazer as perguntas à engenheira que estava ali que vocês chamaram? Não quero mais. Acabou. Depois eu pego outra pauta, mas no momento... Ok. Concedido? Sim. Obrigada. Bom dia. A senhora estava presente no dia do acidente, certo? Sim. E a senhora, como dona da boate, já tinha estado lá outras noites, certo? Claro. E você não percebeu nenhuma superlotação na sua boate? Então, sabendo a capacidade? O que eu tenho para te falar é o seguinte: eu não fico responsável por essa parte de lotação, ingresso, quantas pessoas tem lá. Se 300 ingressos foi vendido, 259 pessoas estão lá. Eu não fui responsável por essa parte. Eu tenho meus sócios que cuidam disso, que contrataram outras pessoas. Certo, mas como dona da boate, não desconfiou Ela tinha outras de nada. prioridades na noite. Certo, então não desconfiou de nada. Não, porque eu não estava lá nesse momento da superlotação. Eu cheguei mais um pouco antes do incêndio começar. Certo. E uma pergunta para vocês. Posso? Concedido. No começo, vocês falaram que falsificação de ingressos é algo comum. Então, já era algo comum na boate? A pergunta, meritíssimo. Sim. Era algo comum na cidade em casas noturnas, não exatamente na boate. Como eu disse, houve algum... Provavelmente deve ter acontecido algumas outras falsificações, mas não em números tão grandes. Posso, Meredith? Legal. Posso continuar? Sim. Então, você está falando que era só em todas as casas noturnas e que nunca tinha havido tanta lotação. Você, como advogada de acusação, pode ter pegado vários casos que houve superlotação de ingressos. É uma coisa bem comum, vários jovens fazem isso ultimamente. Sim. E ninguém nunca, tipo assim, na boate, ninguém tomou uma providência sabendo que tinha várias falsificações na cidade. Providência você julgaria necessária? Por exemplo, uma mudança no ingresso. Fazer um ingresso verdadeiro com um símbolo que só aquele ingresso vai ter. Supondo que fizéssemos isso. Há vários falsificadores que conseguem fazer isso. Falsificam RG, falsificam várias coisas. Falsifica símbolos. Ainda Falsificar assim símbolos é muito conseguiriam fácil. falsificação. A falsificação é uma coisa que você não deveria julgar quem... Por exemplo, as vítimas da falsificação, e sim quem falsifica. Isso já não é nosso caso. Ok. Eu posso falar? Concedido. A minha testemunha quer falar, o segurança, ele quer falar sobre a superlotação que houve. Sim. Bom, com essa relação à superlotação, depois que elas entraram, a gente perde totalmente o controle de quem realmente pagou e quem falsificou. Então não teria como a gente expulsar as pessoas de lá, porque a gente não saberia quem comprou e quem falsificou. Certo. É só pra deixar esclarecido isso mesmo. Tá bom. E mais uma pergunta. O ingresso, ele é comprado na hora? Não. Tem uns que são liberados e tem alguns que são comprados na hora. Você já deve ter visto. Com licença. Licença, senhor meritíssimo. Por lotes. Se você já foi no show, tem o primeiro lote, que sai mais barato. O segundo lote, um pouquinho mais caro. O terceiro lote, um pouco mais caro. E tem alguns que saem na hora, mas naquele dia já tinha esgotado todos os lotes. Era isso que eu ia falar. Eles vendiam... eles soltavam alguns antes, que são os mais baratos. E alguns Quando na chegava hora. na hora, paga mais caro. Acontece vários em rodeios. Tá bom. Obrigada. Senhor Meritíssimo, eu posso fazer uma pergunta para o réu? Concedido. Milena, onde você estava quando começou a pegar fogo na boate? Eu estava atrás dos meus amigos, como elas já falaram, que era uma comemoração de jovens. E eu estava com eles e não sei se vocês sabem, mas a boate tem uma área VIP lá em cima. E eu estava lá no momento com eles. Ou seja, quando tem uma área a mais, você sobe por uma escada. E quando eu comecei a ouvir gritos, eu já me comuniquei com o segurança para ele barrar a porta, porque talvez podia ser uma briga. Eu não tinha noção do que estava acontecendo lá embaixo. E eu ia descer para saber o que tinha acontecido. E daí, no que eu estava descendo com os meus amigos... Mas você tinha comunicação com o segurança? Tinha. Claro que tinha. Com licença. Havia seguranças na área VIP. Me desculpa, meritíssimo, de não ter pedido a permissão.
Esse foi o seu primeiro toque. Mais 2 você sai. Mas você entrou em contato com os seguranças que estavam lá na parte de baixo, perto da saída, os que entraram que deixaram entrar os ingressos, ou você pegou com os seguranças da área VIP que estavam perto de você? Comuniquei com os da área VIP que eles passaram para todos os restantes dos seguranças. Correto. Só isso? Meritíssimo. Eu posso fazer uma pergunta para uma das testemunhas? Concedido. Felipe, você tinha alegado que você não havia comprado bebidas alcoólicas. Mas você alegou antes que não havia comprado bebida alguma. E depois você se contradisse e falou que havia comprado bebida não alcoólica, bebida em geral. Eu gostaria de saber o que você comprou no dia. Refrigerantes. Refrigerantes? Ah, tudo bem. E por que antes você tinha alegado que não tinha comprado nenhuma bebida? Bebidas alcoólicas. Você falou nenhuma bebida. Protesto. Concedido. Ele não era necessário especificação, porque do meu lado vocês também não especificam algumas coisas. Só um como minuto. índice de briga. E briga. É diferente, certo? Uma briga é uma coisa, índice de briga é outra. Bebida alcoólica é uma coisa, só bebida é outra, certo? Eu só queria esclarecer mesmo que ele havia comprado, porque eu tinha as dúvidas. Meritíssimo. Uma das nossas testemunhas quer falar. Concedido. Do mesmo jeito que vocês não especificaram alguma coisa, eu esqueci de me especificar, mas desculpa. Tudo bem. Senhor Meritíssimo, eu acho que a Milena Barbaresco já acabaram as perguntas para ela, então eu acho que ela já poderia sair, porque senão ela vai ficar aí e ninguém vai fazer pergunta para ela, e aí eu não acho justo. Tudo bem? Excelentíssimo. Eu gostaria de fazer perguntas para os seguranças dela ali. Concedido. André, né? Sim. Bom dia. Gostaria de saber em relação ao extintor de incêndio. O senhor tentou usar algum extintor de incêndio? Sim, é claro. E Como funcionou? Não, porque como foi dito, ele foi usado antes. Certo. Então, digamos que se tivesse um extintor de incêndio reserva, poderia ter apagado o fogo quando estava ainda fraco, certo? Sim, mas a gente nunca tinha pensado nessa possibilidade de ter, lógico, de ter um incêndio, mas normalmente nunca em estabelecimentos são colocados extintores de reservas. Certo. E não sei o nome da testemunha. Bárbara, só uma coisa. Eu posso me dirigir ao juiz por uma coisa? Juiz, meritíssimo. Eu vi ali que a testemunha, Felipe, ele está conversando com uma participante do júri. E eu perguntei para o professor se isso poderia influenciar em algo na decisão final. E eu e meu grupo se sente incomodado com uma testemunha conversando diretamente ao júri. E algumas trocas de olhares também eu acho que não deve ocorrer, tanto com a conversa. Então, desculpa, eu não vou mais falar com ele, só que eu também, como algumas pessoas já vieram me falar que viram vocês olhando para algumas testemunhas com um olhar, tipo assim, responde algo do tipo... Sim. Que quando eles vão depor, vocês olham, tipo, fala isso. Tipo... Você sugere a retirada do Felipe? Não, eu só sugiro que ele não fique com o júri de conversa, porque isso Tudo poderia bem. influenciar na decisão final. Tá bom. Com licença, Meritíssimo. Sobre olhares, ok, nós não olhamos, mas nós não iremos mais olhar, desculpa, nós olhamos, mas nós não iremos mais olhar. Eu também queria dizer que eu também me senti incomodada, porque algumas vezes antes vocês também conversaram com as testemunhas de vocês. E nós até conversamos com o professor, ele disse que isso era liberado, então eu não falei nada. Me desculpa se vocês sentem, mas eu também sinto. Então, se nenhuma das duas equipes fizer isso, eu acho que vai ter uma paz. Então, entramos num acordo. Eu só Ok. queria, Entramos, eu só ok. queria falar uma coisa também, que eu acho que, assim, a partir do momento que não sai nada da minha boca, eu não estou falando nada para as testemunhas, eu só estou olhando. Mas então, eu não acho falei que não que seria era- um problema. Vamos voltar ao assunto. Posso? Sim.
E eu não sei quem que estava na balada, na casa noturna, naquele dia, mas que estava bêbado e, sei lá, com os extintores. O Emanuel? Certo. E foi quantos dias antes do incêndio? Com licença, senhor meritíssimo. Posso responder a questão? Foi no dia do incêndio. Ah, foi no dia do incêndio. Isso. Eu acho que eu esqueci de falar a data, me desculpa. Com quantos extintores que ele fez isso, senhor? Ele fez isso com o extintor que ficava perto do palco. Certo. E tinha quantos extintores na boate? Havia mais extintores mais distantes. Certo. E foi como eu disse, que na hora que foi pegar não deu tempo para mudar os extintores. Por causa do tumulto. Isso, exatamente. Tá bom, entendi. Protesto. André? Concedido. Posso? André, você estava na porta, correto? Sim, na próxima porta. Próxima porta. E a hora que você pegou o extintor, então o fogo já estava perto da porta? Não, eu percebi de longe que tava... E daí você foi até lá? Que foram me falar. Aí eu levei o extintor, que por sinal não estava funcionando, que a gente descobriu isso só na hora. E eu fui tentar apagar e simplesmente não funcionou. Posso? Sim. Pelos que eu vi uns depoimentos, que a porta não tinha vista do palco. Não dava para ver o palco onde você alegou que estava. Eu me expressei mal, não foi eu vi. Eu recebi a informação dos outros seguranças de que estava tendo alguma coisa. E foi por não conseguir ver o palco da porta que barraram por uns 3 ou 4 minutos, se não me engano, que elas falaram. Sim. Ok, então o extintor que você tentou usar, ele estava próximo ao palco? Não, estava próximo à porta. Então digamos que não era o extintor que foi usado pelo Emanuel? Não. Certo, e por que ele não funcionou? Porque você apertava e ele estava travado. Certo, então eram extintores com defeitos? Eram erros de fábrica. E que acho que não poderia culpar ninguém por ter comprado, porque eu não sei se mas pode testar quando você compra? Não, é isso que eu ia falar. Desculpa, meritíssimo. De novo, não pedi. Desculpa, eu não pedi. Certo. Não podem ser testados quando você compra. Eram erros de fábrica e não erros que teriam alguma coisa com a réu. E o lugar onde foi comprado os extintores tinha alguma licença, um lugar próprio para isso? Ou era, por exemplo, no posto de gasolina que vende? Eram próprios. Eram próprios? Sim. Tá bom, obrigada. Só, eu gostaria de falar uma coisa. Ok. Os extintores, eles são lacrados de fábrica. Por isso você não pode testar. Certo. Porque depois eles perdem a efetividade. Certo, obrigada. Só para esclarecer. Eu convido o júri agora a se retirar para decidir o veredito. Pessoal, Peço que, por favor, permaneçam nos locais devidos. Se retirou para conversar sobre o que vocês estão colocando aqui hoje, né? São essas duas equipes. E, ao meu ver, enquanto professor da turma, vocês, cada um que veio aqui participar, estão todos de parabéns. Independente qual será o resultado que eles trarão aqui nessa sala, o importante é a participação de todos vocês nesse processo. É lógico, como qualquer outro trabalho, existe aí algumas dificuldades, né? Existe o nervosismo, existe algumas divergências de opiniões, né? Mas isso faz parte de todo o trabalho. Então, assim, vamos aguardar agora, então, o júri, né? Voltar aqui para a plenária. E, ao mesmo tempo, pensar na seguinte questão: será que eu, enquanto estudante, eu estudei bastante para esse momento?
Estas são reflexões que a gente deve levar para casa e para a vida toda também. A cada dia devemos estudar mais e mais e mais e mais para construir um pensamento e um conhecimento bacana. Certo? Parabéns a todos vocês que estiveram aqui hoje. Vamos aguardar o veredicto e, independente de qual for a situação, o veredicto final aí, eu só peço que vocês entendam a posição do júri e, ao mesmo tempo, se sintam engrandecidos por ter fazido parte deste momento importante na vida de cada um de vocês. Certo? Porque estar sentado nessas mesas, diante a um juiz, diante ao promotor, ou diante os próprios colegas de classe, ou de outras classes, é interessante a gente ter esse olhar. Tudo bem? Parabéns a todos, e vamos aí aguardar então o júri retornar a plenário. Gente, eu peço que falem um pouco mais baixo. Tem gente trabalhando lá em cima. Oi? Beleza. Advogados não podem conversar com o juiz.
Gente, silêncio. Oh, silêncio. Pedimos que se sentem nos lugares. Isso. Ordem. Som. Aqui. Som. Ordem. Silêncio. Silêncio. Som. Esse foi um primeiro toque. Vai ter o debate de mais 5 minutos? Vai. Tá, vou ler isso aqui. Tá. Bom, antes de irmos aí para as considerações finais, né? Gostaria de saber se a equipe tem algo a dizer para a turma, enquanto agradecimentos, enquanto incentivo, né? Desse trabalho. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa. Sim? Alô? Bom dia a todos. Eu queria primeiramente parabenizar o professor André pela iniciativa, muito válida. Parabenizar vocês, alunos e alunas participantes. O que eu acho mais importante de tudo isso? O processo todo que vocês passaram antes de chegar aqui. Hoje é o cume final de todo um trabalho que vocês realizaram de pesquisa, de debates, de reuniões em grupo. E isso gerou em cada um de vocês uma liberação de dons que cada um tem. A gente percebe aqui que cada um tem o seu dom de argumentar, de ouvir, de ter paciência ou não ter paciência, né? Então, tudo isso é trabalhado. Isso é o mais importante. Eu acho que cada um de vocês deve levar dessa experiência a pontos fortes e pontos deficitários que cada um passou por isso. A gente percebeu que houve uma grande pesquisa de ambos os grupos, houve muita argumentação, né? Coisas que foram baseadas em fatos realmente ocorridos, e foi muito válido. A gente achou o processo muito interessante e todos estão de parabéns. Bom, eu parabenizo o grupo todo, né, não só os que estão acusando e os que estão defendendo, a participação de todos os alunos. Professor, realmente é um trabalho muito interessante. Agora, eu faço também a mesma coisa que a Cristina falou, né, que quanta coisa não foi envolvida nesse trabalho. Mas o que eu, me colocando no papel de uma jurada, né, eu vi assim como a responsabilidade, o cume desse trabalho é uma responsabilidade. Vocês acusando, vocês defendendo, né? E nós aqui julgando, a responsabilidade que nós temos em cima desse trabalho, porque vidas foram perdidas, né? Uma série de falhas de segurança e outras coisas mais. E o que gerou esse projeto, esse acidente da Boate Kiss? Hoje em dia, todo e qualquer lugar tem que ter alvará do bombeiro para a gente utilizar. Aqui, com certeza, deve ter também. Tá? Então, assim, a responsabilidade de cada um de nós, no nosso papel, na nossa atividade, na nossa vida, no nosso desenvolvimento como pessoa. Eu acho que é o auge desse trabalho aqui.
Parabéns a todos. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz por ter sido convidada por vocês para assistirem esse trabalho. Parabenizo também vocês, porque nós percebemos o quanto vocês estudaram, o quanto vocês pesquisaram e o quanto vocês devem ter evoluído nesse tipo de trabalho, né, que exigiu a socialização, exigiu uma série de habilidades que vocês conseguiram adquirir. Então, parabenizo também o professor André, né, porque é esse tipo de trabalho que faz com que a gente aprenda na escola, né? Não é só ficar assistindo mudo uma aula, mas participar. Essa participação é fundamental. Então, parabenizo todos vocês. Todos vocês foram muito bons naquilo que vocês fizeram, né? Então, parabéns, agradeço e também parabenizo o professor e a escola, né, que está dando um passo além na formação de vocês. Obrigada. Então, tá pegando? Tá, então tá bom. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Eu espero não ter ficado com nenhuma rivalidade entre as minhas amigas. De verdade, eu amo todos vocês. E aqui eu era uma pessoa, lá fora eu sou outra. Essa advogada aqui morreu, pelo amor de Deus. Porque essa advogada aqui é péssima. Mas muito obrigada a todo mundo. Eu gostei muito, foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre quis sentir como era isso, a pressão, como era. Eu gostei muito e eu agradeço muito a minha sala, o Guilherme, né, Gui? É nóis. E obrigada a todo mundo. Eu também quero agradecer, porque eu gostei. Eu gostei de ver a Bárbara agradecendo. Eu quero agradecer ao meu grupo, porque a gente se dedicou pra caramba nisso, a gente fez cada coisa. Eu quero agradecer as testemunhas que... Nossa, gente, vocês foram muito bem, sério. Eu achei que vocês iam acabar com todo o trabalho, mas... Essa era a minha esperança pro grupo. Mas eu gostei muito, sério, vocês são demais. Eu agradeço ao júri de ter tirado um tempo pra vir, ao professor André, as outras testemunhas também, que eu espero que vocês não levem nada pessoal, é tudo de boa. Menos o Felipe. O Felipe é exclusivo, eu não gosto dele mesmo. Brincadeira. Gente, é sério, eu agradeço todo mundo. Agradeço as meninas também. Nossa, gente, vocês são boas pra caramba, sério. Se quiser... O Fernando, que sempre deu água aqui. A Júlia, que orou, fez as orações. Oradora. Os réus. O Cacá também, que é meu parceiro. O juiz. O secretário, que eu não sei o que ele fez aí, mas... Não sei nem o que o Gabriel faz. E igual a Bárbara falou, gente, sério, eu gosto muito de vocês. E isso aqui acabou, era só uma atividade mesmo. E é isso. Obrigada, gente. Eu também quero falar. Peraí, deixa eu falar primeiro. Isso aqui não tá pegando. Thaís, deixa eu primeiro pra você. Rapidinho, a minha coisa é 5 segundos. Desculpa a Maria Vitória por ela ter gritado, tá? Eu queria agradecer também. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Ainda mais pelo privilégio da gente ter vindo aqui na Câmara e não ter feito isso na escola, por ter conseguido agendar. Eu também queria falar que aqui a gente é uma pessoa, fora daqui a gente é outra, para não causar rivalidade, essas coisas. Porque aqui a gente está debatendo como a gente fosse inimiga, uma pessoa da outra. Mas a gente não é. Então, a partir de sair daquela porta, voltar tudo normal, como a gente sempre foi, o convívio na nossa sala. Eu também queria agradecer a todo mundo, aos testemunhos maravilhosos nossos. Por a gente não ter tido aula, também foi bem legal. Pelo nosso juiz Guilherme, que ficou uma belezinha de terno. Que eu imagino na nossa formatura ele assim. Agradeço a plateia, como o Fernandinho mandou falar. A mãe da Luane. Eu acho que é só. Então, eu só quero falar pra não causar nenhuma rivalidade, porque aqui a gente é uma coisa, lá fora a gente vai ser outra totalmente diferente. E vamos voltar tudo como era antes. Só isso, obrigada.
A gente vai continuar o debate até 11h15 para ter outra decisão do júri. Daí o grupo de acusação pode manifestar. Manifestar? Posso? Sei lá. A Thaís a doutora Thaís gostaria de chamar uma testemunha. Quem que você quer chamar? O Felipe. O Felipe? Finaliza? O professor tá vendo se vai finalizar agora ou não. Já tem resultado? Ai, que ótimo, porque eu acho que eu tava sem... Eu concordo. Meu Deus. É verdade. O júri declarou as acusadas culpadas, principalmente pelas mortes, pelos os demais erros que tiveram, de seguranças, engenheiros, fogos de artifício, muitos erros, além de comunicação. Teve 240 mortos e mais 600 feridos. Foi uma tragédia nacional. Eu decidi o fechamento da boate e para a dona da banda, penso que prisão seja um pouco demais. Então, da banda, 1 ano de prestação de serviço público e considere prisão domiciliar por 3 meses. 3 meses. Eu também. 3 meses. Declaro por encerrado essa plenária. Agradeço a atenção e dedicação e empenho de todos os envolvidos. Caso encerrado.